Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e a partir deste vídeo nós estaremos estudando a legislação referente ao concurso público da Prefeitura de Cariacica. Muitas pessoas que não são da área de direito ou que não costumam ler leis no seu dia a dia, o que é a maioria das pessoas, têm uma enorme dificuldade no momento em que precisam se debruçar e ler uma lei e assimilar ela para fazer uma prova. O conteúdo massivo dos diversos artigos que tem na lei muitas vezes é intimidador, assim como as palavras que são utilizadas que deixam as pessoas realmente confusas. Então, nessas aulas, nesses vídeos, o que nós pretendemos fazer é ajudar você a entender o que está na lei, entender como que a lei é feita, sua distribuição, sua estrutura, de forma a facilitar a sua compreensão do texto e a assimilação do que está ali na lei. A maioria das pessoas, quando vai iniciar o estudo de uma lei, tende a começar a ler ela como um livro. Vai lendo linha por linha, artigo por artigo, e assim vai indo. Porém, lá pelo quarto, quinto artigo, tudo já começa a ficar confuso e a pessoa já não lembra o que leu no artigo anterior e não consegue reter o conhecimento. A impressão que dá quando se lê a lei dessa forma, seja qualquer lei, lei orgânica, Constituição Federal ou Estatuto ou qualquer outra lei, é que parece que são vários assuntos aleatórios, misturados e que nada faz muito sentido. Isso se deve normalmente porque a gente não se dá conta que a legislação ela tem uma organização. A dica que eu vou dar agora pode parecer boba ou muito simples. E se você já estuda a legislação há mais tempo, pode ser dispensável. Mas para você que está iniciando os estudos agora, peço que preste bastante atenção nisso. A próxima vez que for ler alguma lei, preste atenção nas suas divisões e subdivisões. Apesar de não parecer, no primeiro momento, mas as nossas legislações são bastante organizadas. Normalmente elas são divididas em títulos, capítulos, seções, subseções, e cada uma dessas subdivisões serve para unificar algum tipo de assunto. Por exemplo, na Lei Orgânica Municipal de Cariacica, no título 3 nós temos sobre a organização dos poderes. Então, neste capítulo, ele vai falar quais são os poderes, como eles se organizam, como funcionam, e inclusive, para ficar mais organizados, vão ser distribuídos em capítulos. Temos 3 capítulos neste título, do poder legislativo, do processo legislativo e do poder executivo. Ou seja, cada uma dessas subdivisões vai tratar de um assunto. E se você tiver em mente isso no momento em que estiver lendo os artigos, vai ser mais fácil compreender o que você está lendo. Então, para que a gente consiga assimilar melhor isso, vamos ver o que é a estrutura e organização de uma lei, neste caso orgânica. Temos inicialmente o preâmbulo. O preâmbulo é uma apresentação, é uma introdução feita pelos legisladores apresentando a lei orgânica. Depois disso, nós temos as grandes divisões, que são os títulos. Cada título vai abranger um conjunto de assuntos. Dividindo esses títulos, nós temos os capítulos, que dependendo do tamanho, podem ter seções e subseções. Por fim, nós temos aquilo que normalmente é o que partimos para ler de imediato, que são os artigos, que é onde está efetivamente a lei. Certo, mas o que é uma lei orgânica? Esse nome às vezes confunde o pessoal, mas a lei orgânica é a lei de organização do município. Ela é como se fosse a Constituição do município. Assim como a Constituição Federal orienta o país, a lei orgânica ela vai orientar as regras e os princípios do município. É a primeira lei que o município edita quando ele se constitui como um município. Enfim, fiz essa introdução para ajudar você a compreender melhor a legislação e não ficar tão confuso no momento que estiver lendo artigo por artigo. Enfim, fiz essa introdução para lhe ajudar a compreender melhor e ter um pensamento que favoreça a memorização daquilo que você for lendo ao longo da legislação. Se isso lhe ajudou,
Peço que contribua com o canal dando a sua curtida e compartilhando com aqueles que também estão tentando estudar e têm dificuldade em compreender o que leem na lei. Assim, passemos à lei propriamente. E iniciaremos então estudando a lei orgânica do município de Cariacica, no título 1 dos princípios fundamentais. O primeiro deles: o município de Cariacica integra, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, a República Federativa e o Estado do Espírito Santo nos termos da Constituição Federal e da Constituição do Estado. Pois bem, se você não é acostumado a ler lei, só esse início já bagunçou tudo, é um monte de conteúdos. Então vamos fazer parte por parte deste artigo para tentar entender o que cada um desses pedacinhos da frase significa. O município de Cariacica integra. Isso significa que Cariacica faz parte de uma entidade maior, ou seja, ela pertence também à República Federativa do Brasil, porém ela tem autonomia. Ela integra esses dois entes, porém ela tem autonomia. E onde que ela tem autonomia? Ela tem autonomia política, ou seja, ela pode eleger seus representantes, tanto o prefeito quanto o vereador. Ela também possui autonomia legislativa. O que isso quer dizer? Ela pode fazer as próprias leis, no que se refere, óbvio, ao município de Cariacica. Ela também possui autonomia administrativa. Que autonomia é essa? É a autonomia para administrar os seus bens e as suas atribuições municipais. O município pode decidir contratar mais funcionários, pode decidir abrir uma escola municipal ou um posto de saúde, assim como fechar. E isso tudo faz parte da sua atribuição da autonomia administrativa. Por fim, o quarto item de autonomia que ele possui é a autonomia financeira, ou seja, ela arrecada os próprios tributos e decide como gastá-los. Retomando um pouco, então ela integra a República do Brasil e o Estado do Espírito Santo, mas não são o Estado nem a República que decide quem vão ser o prefeito e o vereador, é o próprio município. Da mesma maneira que é o próprio município que edita suas leis locais, administra seus bens e cuida dos seus tributos e como vai gastá-lo. Ainda sobre esse artigo, é importante lembrarmos que são 4 autonomias. Então, sabendo o que significa cada um desses itens, lembrem-se que a autonomia se expressa de 4 maneiras: política, legislativa, administrativa e financeira. O artigo 1º prossegue nos seus parágrafos. Para você que não é familiarizado com lei, os parágrafos eles são explicações mais refinadas do que está no caput do artigo. E o que é o caput que muitas vezes nós lemos ao longo da lei? O caput é justamente o texto que está no artigo. No caso, quando nós temos aqui o artigo 1º, o caput desse artigo é esta parte aqui. E os parágrafos normalmente vão se prestar a explicar melhor esse texto que está no caput. Então, seguindo, no parágrafo 1º, nós temos: todo o poder do município emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Neste parágrafo, é importante nós prestarmos atenção nisso, que o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Às vezes, na prova, podemos nos confundir e dizer que o povo exerce o poder diretamente através do voto nos seus representantes. Não, isso é o poder indireto, como nós vamos ver melhor nos parágrafos seguintes. Mas aqui o importante é notar que ele o exerce por meio de representantes ou diretamente. Ou seja, o poder exercido diretamente não é a mesma coisa de eleger representantes. Parágrafo 2º. Há-se o exercício direto do poder pelo povo do município na forma desta lei orgânica mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação em decisão da administração pública, ação fiscalizadora sobre a administração pública. Aqui então nós temos 5 opções pelo qual se dá o exercício direto do poder. Novamente, a gente tem que ver essa questão do poder direto, do exercício direto do poder, em contraposição ao exercício indireto. Mas vamos focar aqui nessas 5 opções. Para a prova, eles não vão exigir que vocês saibam qual a diferença
entre plebiscito, referendo, iniciativa popular, participação em decisão ou ação fiscalizadora sobre a administração pública. Porém, vou dar uma explicação para que seja um pouco mais fácil de vocês memorizarem essas opções que aqui aparecem. Primeiro, a questão do plebiscito. O plebiscito ele é uma consulta prévia a uma lei. Ou seja, primeiro se consulta o povo se quer que se faça uma lei. Lembrando que as leis elas são usadas não só para criar regras, mas também para fazer obras, determinar onde vai ser gasto o dinheiro. Então, o plebiscito ele serve para tu consultar antes de fazer a lei. Já o referendo não. O referendo primeiro é feito uma lei e depois se pergunta ao povo se eles concordam ou discordam daquela lei. Essas três opções finais complementam as funções do legislativo e do executivo, como posteriormente nós iremos ver no nosso estudo da lei orgânica. Nessa primeira opção aqui em 3, nós temos a iniciativa popular no processo legislativo. O que é essa iniciativa popular no processo legislativo? Embora seja os vereadores que aprovam as leis, a origem dessas leis, quem escreve ela, pode vir de diversos pontos. Uma das opções é que a população apresente um projeto de lei. Por exemplo, digamos que em determinada comunidade o povo gostaria que tivesse um posto de saúde ou então uma escola, ou que tivesse então um projeto de educação de contraturno. Esse povo poderia fazer um abaixo-assinado, apresentar um projeto escrito para que a Câmara de Vereadores votasse e aprovasse esse projeto popular. Então essa é uma das maneiras diretas que o povo pode participar, apresentar a proposta. O item 4, participação, decisão administrativa, que já tem a decisão da administração pública, e eles só vão consultar o que o povo prefere. Normalmente isso se dá na forma de orçamento participativo, onde a administração ela elenca opções de onde vai gastar algum recurso ou algum projeto que quer iniciar. E então ela consulta o povo para que ele escolha uma opção ou outra. Já o item 5, ação fiscalizadora sobre a administração pública, é meio autoexplicativo. Essa ação fiscalizadora, ela serve para que o povo verifique como que a administração está prestando o serviço. Os guardas municipais estão trabalhando de uma maneira adequada ou estão agindo com truculência, ou então a escola em que o seu filho está funcionando adequadamente, os professores estão fazendo alguma coisa errada ou está tendo algum outro problema na escola, e o povo então ele pode exercer o poder direto na forma de denúncia. Essa é a ação fiscalizadora. Mas de novo, a prova não vai ser cobrado que vocês saibam exatamente o que é uma dessas opções, sendo necessário apenas que se lembre dessas 5 opções do exercício direto de poder. Parágrafo 3º. Dá-se o exercício indireto do poder pelo povo do município por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal e por representantes indicados pela comunidade nos termos dessa lei orgânica. Pois bem, se no parágrafo anterior nós tratamos do exercício direto do poder, aqui nós vamos falar sobre o exercício indireto. E vamos ver isso aqui parte a parte nessa frase inicial aqui do parágrafo. O exercício indireto do poder pelo povo do município, isso significa que o poder não é exercido diretamente pelo cidadão, mas por meio dos seus representantes. Sabem isso? Exercício indireto do poder pelo povo é quando ele escolhe algum representante. Por isso que é indireto. O representante dele é que vai exercer o poder. Ainda seguindo, representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor para todos na forma da legislação federal. Representantes são eleitos todos os cidadãos. A gente fala em sufrágio universal, é justamente isso que a gente está falando. É um voto de todo o povo apto na forma da lei. Através de voto que é direto, cada pessoa vota diretamente no candidato. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o voto é direto, mas o poder que o representante exerce é indireto. Isso pode causar uma confusão. Às vezes na prova eles podem falar que a maneira de exercer o poder direto
é através do representante. Não é. Quando é representante é sempre indireto. Gravem isso. Mas o voto sim, o voto é direto. Afinal, é a própria pessoa que está votando naquele vereador, naquele prefeito. É diferente, por exemplo, das eleições nos Estados Unidos, onde aí sim se elegem representantes que vão fazer o voto do presidente, por exemplo. O voto, como todos sabem, é secreto. Ninguém sabe em quem votou, ninguém tem o direito de exigir de saber em quem você votou. Além disso, cada voto tem o mesmo peso, é igual para todos. Isso é uma outra questão. Todos os votos, eles têm o mesmo peso, independente da renda da pessoa, independente da idade, cada voto tem o mesmo peso. E eles seguem as regras estabelecidas pela legislação federal. Esse ponto aqui é bem importante lembrar, porque muitas vezes a gente vai falar que a lei orgânica ela é que determina toda a legislação municipal, mas a gente sempre tem que lembrar que ela está em consonância com a Constituição Federal e Constituição Estadual e segue também as regras do Brasil e do Estado do Espírito Santo. E no caso de votos, nós sabemos que todas as eleições seguem o mesmo padrão. O município não pode determinar uma eleição diferente de outra. Todos vão seguir a legislação federal quando se trata de votação. Enfim, aqui, representantes indicados pela comunidade nos termos desta lei orgânica. Aqui destoa um pouco do resto do artigo, porque até aqui nós estamos falando de eleição municipal e normalmente vai se referir a prefeito e vereador. Mas o poder indireto do povo também pode ser exercido por representantes indicados pela comunidade, nos termos desta lei orgânica. Então, aqui a lei orgânica vai definir como que se pode indicar representantes da comunidade. Além dos representantes eleitos, também há representantes que são indicados pela comunidade conforme especificado pela lei orgânica do município. Isso pode incluir membros de conselhos municipais, por exemplo, que são escolhidos por grupos comunitários ou organizações locais. Então, para essa questão aqui, é interessante a gente lembrar que o exercício indireto do poder pode ser exercido de duas formas: pelo voto e pela indicação de representantes. Seja como for, sempre vai haver o representante, seja através do voto, seja através da indicação. Artigo 2º. O município de Cariacica organiza-se e rege-se por esta lei orgânica e leis conexas, observados os princípios da Constituição Federal. Ou seja, o município, qualquer município, precisa seguir o princípio da legalidade. Ele não pode fazer as coisas sem que a lei estabeleça. Primariamente, ele vai se reger pela lei orgânica, porém, ele sempre vai observar os princípios que tem na Constituição Federal. Ele não pode criar leis contrárias à Constituição Federal. Por exemplo, não tem como o município editar uma lei que seja discriminatória. Afinal de contas, isso vai contra a Constituição Federal. Artigo 3º. São poderes do município independente e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aqui é bem importante a gente lembrar que são apenas dois poderes. O município vai ter apenas dois poderes: o legislativo, que normalmente associamos com os vereadores, e o executivo, que normalmente associamos com o prefeito. Esses dois poderes é diferente da composição dos poderes federal e estadual, pois eles possuem três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Às vezes a gente pensa, poderes, três poderes. Não. No município são apenas dois poderes. Se eles precisarem do judiciário, eles vão ter que recorrer à esfera judicial estadual ou federal. Não existe tribunal municipal, apenas federal e estadual. Então lembrem bem disso. O artigo 3º tem ainda um parágrafo único. O prefeito, o vice-prefeito e os vereadores serão eleitos para mandato daqueles que devem suceder na forma estatuída da Constituição Federal. Aqui novamente, gente, as eleições elas são definidas pela Constituição, pela legislação federal, não pela lei orgânica. Ainda um último comentário sobre esse artigo. Às vezes eles confundem um pouco essas palavras na hora da prova. Eles são poderes do município independentes harmônicos. Às vezes eles podem colocar que são opositores, colocam algumas outras palavras que não fazem sentido. Mas lembre-se, são dois poderes, eles são independentes, o legislativo, o executivo não depende um do outro, mas eles trabalham em harmonia. Eles devem tentar trabalhar em conjunto para alcançar os fins a que eles foram criados. Artigo 4º.
constituem objetivos fundamentais do município de Cariacica. 1. Elaborar com o governo federal e estadual na constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir no âmbito de sua competência a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana, promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o desenvolvimento da comunidade local. 4. Promover o adequado ordenamento territorial de modo a assegurar a ideal qualidade de vida de sua população. Sobre esse artigo, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: primeiro, isso são objetivos fundamentais. Na legislação, os termos usados são bastante específicos, então temos que nos ater a ver isso aqui. Objetivo fundamental são esses 4 itens. Certo? Prova. Normalmente questões que cobram esse tipo de situação são relativamente simples, pois eles corrompem as frases, dando sentido. Já vi prova, por exemplo, onde eles misturaram aqui o promover o adequado ordenamento territorial com a erradicação da pobreza, escrevendo uma alternativa como se fosse promover a pobreza, a marginalização, enfim, falando justamente o contrário. Então, nesse tipo de questão, mais importante do que decorar cada um desses itens, ler as alternativas com calma na prova, pois muitas vezes eles vão fazer umas alterações que, se você ler com atenção, vê que é bobo. Um município, por exemplo, vai promover pobreza, sempre buscando o bem-estar geral. Com isso, concluímos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, deem um like. Não esqueçam de comentar, fazer as observações sobre o que vocês acharam bom, o que acharam ruim, o que pode ser melhorado. Se quiserem continuar estudando conosco, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.